Primeiro, deixa eu dar boa noite pro Edmundo, depois pro nosso convidado. Boa noite, Edmundo. Tá tranquilo? Pré-aniversário do Edmundo hoje, 1º de abril. Boa noite. Não gostaria, né? Boa noite, Gui, boa noite, Nicola. Não gostaria de fazer 53 anos amanhã, porque ficar mais velho. Ao mesmo tempo, é bom, né? Porque é mais tempo que eu estou por aqui. E, enfim, vamos falar bastante do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas primeiro eu quero ouvir aí quais são as grandes novidades que o Jorge Nicola tem para nos trazer. Boa noite, Nicola. Pô, muito bem-vindo, cara. Você é um cara sensacional, curto muito seu trabalho, cara. Antes de você falar dessa notícia do Atenção Vascaínos e tudo, eu vejo que você traz bastante coisa da 777 do Vasco da Gama no seu canal, é claro, né? Eu queria saber, primeiro, boa noite, e depois, o que você tá achando até agora, como jornalista mesmo, de fora, acompanhando do Vasco da Gama até agora, da SAF, etc., com o Pedrinho entrando como presidente. O que você tá achando até agora disso? Boa noite. Boa noite, Gui. Boa noite, Ed. Boa noite ao espectador. O Edmundo só faz aniversário quem tá vivo, né? Então, que bom que você tá fazendo 53, que você faça mais 53, que você chegue aos 106 anos. Bom, vamos lá. Sobre a 777, o problema é que os caras prometeram mundos e fundos, né? Tava até buscando, faz 2 anos, foi em março 2 anos e um mês, foi em março de 2022 que o Josh Vander, o sócio fundador da 777, prometeu que agora, a partir daquele momento, Vasco e Flamengo brigariam pelo mesmo orçamento, disputariam os mesmos títulos e os mesmos jogadores. Eu contei hoje cedo que o Carlinhos estava perto de jogar no Vasco, pelo menos é a informação que o empresário me passou, o Jefferson Batista, empresário do Carlinhos, me contou que há um mês o Vasco tenta a contratação do atleta junto ao Nova Iguaçu. Só que sempre esbarrava na questão financeira. E o último impasse era da necessidade de pagamento de 3 milhões e 200 mil reais à vista. Foi o que o Flamengo fez, de acordo com o empresário do Carlinhos, e um dia essa questão com o Flamengo foi resolvida, e um mês a 777 foi tentando barganhar e tentando uma condição melhor, acabou perdendo o atacante. Sobre a 777, ela muda o patamar financeiro do Vasco, não há dúvida disso, né? Era um Vasco que corria risco de rebaixamento, não, que estava na segunda divisão, foi devolvido, enfim. Mas hoje é um Vasco que investe mais de 100 milhões de reais em contratação. Acho que o modus operandi é ruim, acho que as promessas feitas lá atrás tornam o trabalho só razoável, e o que fazem com o Pedrinho é de uma imbecilidade, de uma ignorância, de uma insensatez absurda. O Pedrinho, no ano passado, foi convidado para trabalhar de forma remunerada pela 777. Hoje, a opinião desse cara que teve proposta para trabalhar no ano passado já não vale de nada. O cara é presidente do clube e é ignorado, é alijado de qualquer decisão, enfim. Eu acho o modus operandi da 777 desastroso. E aí, só para completar, para devolver a bola para vocês, a gente só precisa ficar atento a uma coisa. Não entendi, Gui? Pode falar, não, pode falar, é só o meu. Só para completar que eu estou falando demais, não é ideia. Até aqui a 777 aportou no Vasco 310 milhões de reais. Está combinado no contrato entre as partes um aporte de 270 milhões de reais para o mês de setembro. Ou seja, é o maior aporte de todos estabelecido em contrato, é muita grana. No ano passado, com uma grana muito menor, 120 milhões, a 777 sofreu para fazer esse depósito, precisou parcelar, atrasou, e o então presidente do Vasco acabou entendendo e aceitando essa situação. Estou muito curioso para saber qual que vai ser o comportamento do Pedrinho e dos dirigentes atuais do Vasco, se houver novamente um atraso nesse aporte de 270 milhões de reais. Meu Deus. Deixa eu só explorar um pouco mais o Nicola, porque ele tem que sair daqui a pouco, Edmundo. O Nicola, não, eu saber, antes de falar. Eu só gostaria de acrescentar que é muito esclarecedor o que disse o Nicola, mas o aporte, Nicola, ele é até 30 de setembro, né? Ele poderia ser feito a qualquer momento. Bem lembrado. O que os torcedores do Vasco, a diretoria atual do Vasco reclama, é que se perde oportunidades de contratação, porque esse dinheiro, em nenhum momento, há a possibilidade dele ser antecipado. Então, o Vasco perde as possibilidades, não briga por jogadores renomados, que tenham ali uma idade acima de 25 anos, que naturalmente não tem mais mercado europeu, e aí o Vasco vai ficando para trás em termos de contratação e vai ficando para trás tecnicamente. Só gostaria de acrescentar isso, porque o projeto esportivo ele não existe. Eu concordo que foram investidos mais de 100 milhões de reais
em contratações, mas foi vendido 190 milhões. Então, as pessoas deixam também de falar a realidade. Houve lucro na temporada de 2023, com as vendas de quase 190 milhões de reais, e foram investidos 100 milhões de reais em jogadores, na minha opinião, piores do que os que saíram. Ótimo ponto. Gastou mal. E também tem uma coisa, né, Nicola, que é importante. O Vasco arrecadou muito dinheiro com a venda do Peck e do Marlon Gomes, né? Não, Isso então, aí é disso meio que a que. gente está falando. Fora as outras receitas. É que essas são desse ano, né? Nesse ano é possível que exista mais uma vez superávit para aqui com 270 milhões, talvez seja mais complicado. Mas esse escalonamento seria fundamental, né, Edmundo? Você está pensando num planejamento. Até porque se essa grana cair no dia 29 de setembro, você faz o quê? Se o mercado já está fechado, se você já não tem possibilidade de contratação de jogador, ótima observação. Eles faz rodar o dinheiro, né? O Sérgio aqui mesmo manda. O Vasco está sendo comprado por dinheiro pelo próprio Vasco, é o que algumas pessoas suspeitam aí, né? E todas essas informações que surgem da 777 em outros clubes e também lá na Inglaterra, né? Que está com problemas para conseguir contratar o Everton, está expondo muito a empresa, né? Aí vem, calha um pouco com a informação, né? Do Atenção Vascaínos do Fundo Árabe. Antes da gente falar do Fundo Árabe, que o pessoal já está perguntando aqui, sobre contratações, Nicolas, tem alguma coisa? Eu vi que surgiu, inclusive, o nome do Benítez novamente no Vasco da Gama, o Marlon Freitas do Botafogo, o pessoal tá falando que o Vasco tá em cima, que vai tentar contratar também jogador do Juventude. Você tem informação de contratações do Vasco? A prioridade hoje Kaique. É um volante, né? O nome do sonho é o Marlon Freitas, sobre o Kaique, volante de 28 anos de idade, revelado na Portuguesa. Hoje à tarde, agora um pouquinho antes de eu gravar o vídeo no meu canal, eu conversei com um dirigente do São Paulo porque atribuíram 5 possibilidades para o Kaique: São Paulo, Corinthians, Vasco, Vitória e Grêmio. Aí eu fui consultar uma pessoa do São Paulo, que é uma pessoa da minha confiança, e eu perguntei aí, vocês fizeram proposta, em que pé tá essa história? E essa pessoa contou que hoje o mais próximo de contratar o Kaique é o Grêmio. Imagino que essa informação tenha sido passada ao São Paulo pelo próprio pessoal do Juventude. Nem o Juventude nem o Grêmio vão querer dar vazão a essa notícia, até porque os caras estão disputando uma final do Campeonato Gaúcho, mas de acordo com o pessoal do São Paulo, a maior possibilidade é de o Kaique jogar no Grêmio. Essa história do Carlinhos, para mim, ela aponta bem o que é a 777. Repetindo, Jefferson Batista, empresário do Carlinhos, me assegurou pela manhã que o Vasco negociava a contratação do artilheiro do Nova Iguaçu há mais de um mês. No primeiro momento tentaram um empréstimo, não foi aceito pelo Nova Iguaçu. Depois começaram a discutir valores. Chegou-se a um valor de 3 milhões e 200 mil reais. E o Nova Iguaçu disse, pessoal, a gente precisa dessa grana à vista, até porque metade dessa grana não é nossa, é do empresário e do atleta. Então a gente precisa desse dinheiro para poder montar um time para a Série D. E o Vasco, por meio da 77, disse, não temos essa grana à vista. Desculpa, mas você tem um aporte de 270 milhões de reais programado para o ano e não tem 3 milhões e 200 para pagar à vista, enfim. Sobre o Marlon Freitas, o que eu senti do empresário do Marlon Freitas é que há uma disposição, uma vontade dele em jogar no Vasco. O clima anda muito ruim para o Marlon em relação ao torcedor. Então ele vê com bons olhos essa transferência desde que se iniciou a conversa. Só que o Botafogo tem relutado com a ideia de negociar o atleta por um rival e especialmente em condições. Só vai fazer negócio se a venda for considerada muito boa. Chegaram a pedir 5 milhões de euros, o que eu não pagaria por um volante de 28 anos de idade. Realmente, cara, eu também acho um pouco acima aí, né? Enfim, tava tentando empréstimo, né?